Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos aos estudos da Divina Vontade, vamos meditar o volume 5, o trecho do dia 20 de março de 1903. Jesus e São José consolam o Pai nas suas dificuldades. Legal, né? Jesus e São José consolam o Pai, né? Então tá falando de Deus, consolam Deus nas suas dificuldades. Encontrando-me fora de mim mesma, via o Pai com dificuldades a respeito da graça que quer. Peraí. Encontrando-me fora de mim mesma, via o Pai com dificuldades a respeito da graça que quer. E Jesus bendito, então tá falando que ela via Deus, Deus Pai, com dificuldade a respeito da graça que quer. E Jesus bendito, outra vez com São José, lhe diziam: se te puseres a obra, se te puseres a obra, gente, é o Pai é o Padre. Gente, eu falei que era Deus. Desculpa. É o Padre, chama o Pai de Padre, é Padre, tá? Jesus e São José vão consolar o sacerdote nas dificuldades do sacerdote. Tá. Encontrando-me fora de mim mesma, via o Padre, com dificuldades a respeito da graça que quer. Então, o Padre estava precisando de uma graça. E Jesus bendito, outra vez, com São José, lhe dizia. Aí Jesus, junto de São José, dizia: se te puseres à obra, todas as suas dificuldades desaparecerão e cairão como escamas de peixe. Interessante, né? Aqui no caminhar, na perseverança. Se te puseres à obra, se te puseres a trabalhar, né? Fazer aquilo que é para você fazer, né? Fazer o seu trabalho como um sacerdote, né? Se te puseres à obra, todas as tuas dificuldades desaparecerão. Então, eu queria uma graça de vencer dificuldades. Uma dificuldade que estava tendo. Será que é referente a Luísa, né? A ida lá até a Luísa, que estava tendo muita dificuldade, muitos compromissos e não estava conseguindo atender tudo, né? Mas aí, o que Deus pediu para ele, né? O que Jesus falou? Se te puseres à obra, né? Então, deve estar falando disso, deve estar falando. Essa Luísa está apresentando essa dificuldade, está referindo a ela também. Deve ser. Esse sacerdote estava tendo muita dificuldade para ir até lá, né? Não sei por quê. Se de repente é por causa das outras coisas, que compromisso que ele tinha também com ele na paróquia dele, né? Porque os padres, eles são feitos para as almas, tipo assim. Mas hoje em dia são cercados de tanta coisa, né? É tanta dificuldade, é tanta coisa que são colocadas para eles, né? Tanta coisa. Cuidar de partes financeiras, burocrática da paróquia, né? E a gente cobrando padre, tem que fazer a festa do santo tal, do outro santo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ao mesmo tempo também o padre fica às vezes atolado com preocupação em relação à construção da igreja, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer obra aqui, tem que fazer obra ali. Tem essa reunião com esse grupo tal, tem que conhecer outro grupo tal. E às vezes o padre fica solitário, né? Às vezes assim, precisava planejar melhor, né? Para eles terem mais disposição para a obra principal, que é cuidar das almas. Ter outras pessoas para cuidar dessas coisas, mas não sugar o sacerdote com essas preocupações, né? Aí o Jesus falou que daria a graça para ele conforme a disposição dele. Então, gente, é assim que Deus trabalha.
é conforme a disposição da criatura que ele opera a graça, porque tem um trecho que eu li ontem que fala assim que quando a pessoa começa a caminhar, eu dou a graça, a força para ela caminhar. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, Deus também não vai fazer não, porque Deus não é que as madrinhas mágicas, né? Fada, madrinha que resolve isso para mim, Senhor, resolve isso, Senhor. Facilita para mim, Senhor. Facilita para mim então poder vir, né? De repente você queria. Facilita para mim poder estar aqui, Senhor. Sempre que precisar estar aqui com a Luísa, estar atendendo ela, quando não abandonar essa alma, né? Facilita para mim ter tempo. Facilita para ter menos compromisso, né? Facilita. Não, não é assim. Ele dá a força, né? A graça, as condições para a pessoa, mas ela precisa fazer a parte dela. Não se trata de um faça para mim, Jesus, que aí se você fazer, pode ter certeza que eu vou caminhar. Pode ter certeza. Se o Senhor pôr a vontade em mim, eu vou fazer, tá? Mas põe a vontade em mim, dê toda a condição para mim. É por isso que muitas pessoas paralisam, não paralisa. Porque elas ficam esperando, né? Elas acham que tem que ter, não, tem que ter um amor dentro de mim para me fazer. Tem que ter uma força minha para me fazer. Tem que ter tudo facilitado para me fazer. E quando não faz, a justificativa é porque não tinha como, tava difícil, tava complicado, tinha muito obstáculo. Eu tentei, mas é muito obstáculo, é muita dificuldade. Então, assim, e Deus vai fazer conforme a pessoa se põe à obra. E se pôr à obra é muito importante, que é a parte da criatura, de correspondência da criatura. Deus não nos trata, gente, como algo inanimado, que tão imprestável ao ponto dele só ligar o botão e falar assim, faça. Não. A pessoa tem que se dispor. Se ele vê que a pessoa não tem disposição, não tem o que fazer, não tem liberdade nenhuma de agir. E por isso que ele fala assim, a sua fé te salvou. Porque a pessoa teve que pôr a parte dela, de declarar que acreditava, né? Ela teve que pôr a parte dela ali no milagre de ir até Jesus. Ela teve que se dispor aí. Você acha que Jesus ficou batendo de porta e porta perguntando, alguém aí tá precisando de cura? Depois ia lá na outra porta e perguntava, alguém aí precisa de cura? Não. A pessoa precisou dar cara a tapa, a pessoa precisou enfrentar a multidão. O Zaqueu tinha uma limitação da altura, precisou subir na árvore. A pessoa precisa, sabe, ter atitude. Não é na ociosidade que as coisas acontecem, precisa de ter atitude, não é? Tem que ter a vontade, as coisas, a vontade move tudo. Se não tiver a vontade da pessoa, e a pessoa acha que não, que ela tem que ter um sentimento, que tudo tem que ficar favorável. Eu vou partilhar na divina vontade quando eu tiver facilidade para falar. Quando eu já tiver assim, expert no livro do céu e acho assim, eu vou ir lendo primeiro sozinha. E quando eu tiver especialista, eu começo a falar. Quem disse que a gente come? Quem disse que é assim? A gente às vezes começa tão cru, às vezes estão com tanta dificuldade, engasgado, falando engasgado, né? Meu Deus do céu, e vai melhorando, vai tentando, vai buscando, vai prestando mais atenção, não é? E ele vai moldando a gente, mas ele só faz isso em quem tá caminhando, em quem está andando, em quem está disposto. Esse negócio que as pessoas acham que é cruzar os braços e esperar chover, não é assim. Vai acontecer nada. Nada, nada. Se a pessoa não planta, não é só agricultor, não plantar, se o agricultor não preparar a terra e não plantar e não regar, você acha que vai brotar do nada as coisas? Senhor, manda uma chuva aí, abençoa, Senhor, que eu não tenho que fazer nada, que saia tudo da terra, né? Todo o alimento que eu preciso, não. Né? Tem que pôr mãos à obra. E São José, é interessante ser São José, com Jesus, né? Por que São José, né? Porque se a gente for olhar as de São José ali, né, sacerdote, né? E São José, operário, lembra também assim, a pessoa trabalhadora e operário,
mas um operário nas mãos de Deus. Ele foi operário maior. Sabe por que ele é tão operário assim? Ai, porque São José também trabalhou muito na vida. Trabalhou muito, muito, muito mesmo. Foi uma pessoa muito honesta, muito simples. Mas a principal obra que ele assumiu e que ele se dispôs, que é a obra de Deus, a mais importante, foi confiado para ele cuidar da Sagrada Família. Mas ele precisou dar o sim dele, se dispor também a obra. E a vida de São José, se você for ver, encontrou muita dificuldade, mas você também vê luz em tudo, porque você vê Deus ajudando ele em cada dificuldade, você vê Deus ajudando a Sagrada Família. E tudo que eles precisaram passar, tudo era para reparar. Reparar as pessoas também que quando passa por alguma dificuldade, prefere abrir mão, né? Passa por uma dificuldade e prefere largar tudo. Então, eles são para nós exemplos. São José é exemplo de uma pessoa perseverante, né? No bem. E ele sempre foi muito bom com as pessoas, sempre foi muito honesto. Nossa, ele chegava, às vezes, até irritar os outros, né? Porque as pessoas, quando vê alguém que é muito ordenado, né? Implica, né? Fala mal, critica, persegue. Então, ele também sofreu perseguição. E todo esse sofrimento, esses martírios, né? Esses martírios morais que ele enfrentou, todas as confusões que ele passou, como ele precisou confiar em Deus naquele momento de tanta confusão ali, né? Ao ver Nossa Senhora grávida e não entender como, né? Como que foi difícil. E na circunstância que eles viviam então, na sociedade que eles viviam então, Nossa Senhora, foi fácil não. E ali ele precisou confiar em Deus, mas já pensou se ele não acreditasse? Se não tivesse essa paz, esse Deus no coração dele, se ele não ouvisse essa voz, ia adiantar? Se essa graça ele rejeitasse? Então tudo foi Deus que fez na vida dele, mas Deus só pode fazer porque ele também deu liberdade para ele fazer. Então Deus escolheu o homem certo. Não escolheu qualquer homem, não. Escolheu um homem santo, justo, né? E um homem assim muito que confia muito em Deus, muito. Então o sacerdote precisa ser também um São José, né? Precisa confiar em Deus. Precisa confiar em Deus. Precisa confiar que Deus é o provedor, porque São José também lembra a providência, né? Que Deus é provedor. As pessoas pedem muita intercessão dele, nesse sentido também da providência, pede no sentido também da proteção da pessoa viver a pureza, a castidade, né? Por causa do exemplo de São José, o castíssimo esposo de Maria, né? Pede a graça da castidade. Então, é uma dificuldade, né? E ali, para passar por isso, a pessoa tem que também se dispor também a agir para enfrentar aquela dificuldade. Não adianta falar assim, ah, Senhor, faz um milagre em mim, tira toda a dificuldade de mim, tira toda a tentação de mim, tira todo o desejo de mim. Isso não. Ele vai te dar a graça para você viver aquele propósito que Deus te deu, para você viver conforme Deus quer, né? Mas aí você precisa confiar em Deus. Ele precisa se dispor. Aí ele fala, se te puseres a obra, se você se põe no propósito de viver a santidade, todos os dias caminha para esse propósito, as suas dificuldades desaparecerão. Você vai conseguir vencer as paixões. Mas se você para, a pessoa que. Aí é que tá. O problema da pessoa é quando ela para o que ela tem um propósito por causa da primeira dificuldade que aparece. Porque na hora que ela para, por causa da dificuldade, é o que já foi falado no estudo, ela perde o conhecimento de Deus e de si mesma. Daquilo que Deus já falou para ela que não é para parar, para ela perseverar. E ela já não sabe o que fazer, não é? E aí perde o conhecimento de si mesma, da sua missão, né? Do que Deus quer para ela. E vai parando, ah, só hoje que eu vou parar. Aí depois, ah, não, só hoje, só hoje. Quando vê, já tá, não consegue dar mais nenhum passo. Ficou paralisada, congelou onde parou. Né? Então é muito sério, é muito sério. É à medida que você vai caminhando que vai diminuindo os pesos das dificuldades.
Não é o contrário, não, deixa acabar as dificuldades primeiro para me caminhar. Meu Deus do céu, essa pessoa, aí ele fala, se dispores para entrar no serviço do Senhor, prepara a tua alma para o sofrimento. Então, dificuldade você vai ter. Então, já prepara, né? Já prepare-se para isso. Não é preparar para não ter. Não é assim, quando acabar eu me preparo. Ah, se eu quando acabar eu começo a partilhar. Ah, se eu quando eu acabar as dificuldades, eu prometo para o Senhor que eu vou me dedicar mais. Não vai fazer nunca, porque se você ficar esperando uma vontade, não ter nenhuma dificuldade, nunca vai fazer. E no final das contas você desanima totalmente. E o que que Jesus fala aqui? Quando a pessoa se dispõe a fazer, essa coragem, né, de fazer apesar de, essa coragem é muito importante. E essa coragem dá vida para a pessoa, dá vida para a alma dela, faz reviver a alma. Agora, o contrário, o desânimo paralisa, mata. Tantas obras, né, que são deixadas de lado. Tantas coisas que a pessoa deixa de lado na primeira dificuldade. Aí Deus chama a pessoa para um serviço na pastoral, na igreja. E aí ela encontra uma dificuldade com o padre. Ah, eu tive uma dificuldade com o padre por causa do jeito do padre e não sei o quê. O jeito com que o padre fala, ele chama a atenção de todo mundo ali mesmo, na frente de todo mundo, ele chama atenção mesmo. Se você não gostar, e fala na cara de todo mundo, achei ele grosso. Tem gente que ficou chateada e não quis mais. Aí teve gente que me falou que é pra mim nem participar, que é pra mim sair fora, porque tal. Aí as primeiras dificuldades, os primeiros empecilhos, a pessoa de vez de contar com Deus, ela ouve mais o humano, que o humano está dizendo para ela, ou que ela mesma estava lendo a situação, ou que ela também, não foi muito com a cara desse sacerdote mesmo, então realmente para mim não dá. Então não tá por Deus. Não tá por Deus. Quantas coisas, né? Que também a própria pessoa que põe uma dificuldade também onde não tem situações assim também. A pessoa, de vez de dispor e fazer na simplicidade aquilo que Deus inspirou ela a fazer, ela vai colocando com tanta dificuldade. Já tem dificuldade, ela duplica a dificuldade. Quando vai ver, ela é a própria dificuldade, porque a própria pessoa que tem que desaparecer é ela. Ela tem que parar de ficar olhando muito o que ela pensa, ela tem que parar, é, esvaziar as suas opiniões e se concentrar naquilo que foi pedido para ela fazer. Quantas pessoas que elas próprias criam a própria dificuldade, então não tem a graça de Deus para operar em nada, para obrar em nada. Para obrar em nada, tá cheio de escama nos olhos e não consegue ver um passo além de si, o que Deus quer, não consegue entender. Mas às vezes ela própria cria a própria dificuldade. Porque tudo que dá para fazer ela reclama, tudo ela põe dificuldade, tudo, tudo, tudo. O chefe pede uma coisa, esse chefe é chato, pede mais coisa para mim do que para os outros, e não sei o quê, e eu não vou fazer isso não, e eu não tô afim de fazer isso não, mas isso aqui não é meu trabalho. E a pessoa vai arrumando tantas e tantas dificuldades. Agora, quando ela se põe a obrar, a fazer aquilo que é proposto, fazer, ela não tem que avaliar se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela quer, se ela não quer, se é legal, se é pesado, se é difícil ou não, entendeu? Mas quando ela se dispõe, olha, eu não sei, mas eu posso perguntar. Não tem problema se ela sabe que não sabe, por exemplo, né? Se o trabalho é complicado, mas o problema é quando a pessoa já tira a conclusão, não vou nem tentar, porque não dá. Não tenho formação para esse tipo de coisa, não vou nem tentar. A pessoa já larga a mão. Agora, quando a pessoa ela é disposta, se dispõe, é diferente. Aí eu posso perguntar para fulano que já fez esse trabalho, eu posso perguntar para o meu próprio chefe que está me pedindo e ver como fazer, né? Eu posso olhar na internet, eu posso tentar, qualquer coisa pelo menos eu vou tentar, né? Não sou perfeita, mas o que eu puder fazer eu faço e explico que eu fiz o meu melhor, né? E se não dá certo, tudo bem, depois à medida que eu for fazendo, eu vou acostumando e vou aprendendo. Então a pessoa está sempre disposta a aprender. Ela não fecha a cabeça e diz, não, não tem jeito. Entende? Então, muitas pessoas ficam assim paradas porque elas querem tudo caindo do céu. Elas querem tudo mastigado, quer tudo sem dificuldade, porque esse mundo ensina assim que quanto mais facilitar para você, melhor. É só apertar o botão e tá ali. E quanto mais a pessoa não quer dificuldade nenhuma, não se dispõe a nada.
né? Ela quer todas as facilidades que ela puder ter, né? E nada de sofrer, porque passar dificuldade é sofrimento, né? Gasta tempo para entender, gasta tempo para fazer, né? E a pessoa, para evitar tudo isso, é como se procurasse atalhos para não ter dificuldade. Mas as obras de Deus mesmo, do jeito que Deus quer, Ele nunca vai te fornecer um atalho, Ele vai te mostrar o caminho estreito mesmo, sabe? O caminho ali que você tem que passar pelo buraco da agulha, né? O caminho é esse mesmo. Esse é o caminho. Pega a sua cruz e siga-me. Tem dificuldade? Tem, mas tem Deus. Aqui, então o sacerdote tem Jesus. Ele pode contar com Jesus o tempo todo. Para qualquer coisa, para qualquer decisão, para qualquer dificuldade. Mas igual Jesus falou, se te puseres a obra. Agora, se essa pessoa já nega fazer, esse que é o problema, sabe? É quando a pessoa já fala não. Não de cara, sabe? Aí não. Se te puseres a obra, o Senhor está falando sobre a pessoa já consentir em fazer, sabe? Ela se dispor a fazer, ela dizer sim, eu vou fazer, eu vou lá, é difícil, mas eu vou estar lá com ela, eu vou estar lá, sim, eu não vou deixar de visitar essa alma, de assistir essa alma, é o pedido de Jesus. Se essa foi essa dificuldade do sacerdote aqui que não fala, né? Mas se ele se dispor à obra, e essa obra, Jesus não disse que não é para fazer, né? Jesus confirmou que vai abençoar, que vai abrir os caminhos. Mas se dispores, todas as tuas dificuldades desaparecerão. Quer dizer que Jesus prometeu um mar de rosa para o sacerdote? Não. Mas desaparecerão da vista dele, que cairão como escamas de peixe. Como escamas de peixe. Vão cair, né? É a própria limitação que a pessoa coloca. Porque ele vai dar para ela luz, para ela saber lidar com aquilo. A inteligência, gente. É isso que ele faz. E dá inteligência para você vencer a dificuldade. O milagre ele faz também. Mas ele gosta de operar na realidade, no natural, colocando para você ali na sua inteligência ali como resolver o problema, né? E aquilo que está fora, que é muito assim, vamos supor que ele esteja enfrentando também muitas dificuldades por outras pessoas, né? Aquilo que está acima do que não pode, isso aí Jesus resolve com as almas, entendeu? Jesus resolve com a alma, mas tem que se dispor à obra, e as dificuldades desaparecerão. Todas as tuas dificuldades desaparecerão. Todas as tuas dificuldades é que ele próprio tem nele de fazer aquilo que ele próprio tem, que ele veio e fala, mas não dá, porque eu tenho essa dificuldade. Eu vejo isso e isso à minha frente. Então, toda essa visão limitada, todas essas dificuldades, aí Jesus promete tirar. Mas a pessoa precisa se dispor. Agora, o problema é esse, é quando Deus faz o chamado para a pessoa e a fala não de cara. O que Jesus mais repete aqui comigo é que o problema maior é esse. Não é nem a pessoa já falar não. Não dá. Não dá. Entendeu? Tipo assim, entrar na live, não dá, tem criança. Entendeu? Não dá, faz tal coisa, não dá, minha voz é ruim. Faz tal coisa, não dá, o barulho é demais. É as dificuldades que a pessoa vai colocando, que é o problema. É aí que tá, entendeu? Aí a justiça não pode fazer nada para facilitar, porque não tem da pessoa interesse de verdade por aquilo, não tem um amor verdadeiro, né? Em que ela esquece as dificuldades e faz. Porque quando a gente se dispõe a fazer, parece que as dificuldades desaparecem mesmo, porque a gente não foca nelas. Elas caem como escama, porque se você parar e olhar a dificuldade, parece que tá com o olho cheio de escama de peixe, tampando a sua visão. Se você ficar olhando para a dificuldade, ela é, nossa, maior que uma montanha. Nossa, tem uma montanha em sua frente. Então, se você ficar pensando em todas as dificuldades que você tem, meu Deus do céu.
Aí não tem como a graça de Deus agir, porque você só olha para a dificuldade, você só olha para o que falta, porque você tá vendo que não tem como. Agora, se você se dispõe a fazer porque é a vontade de Deus, parece que quando você viu, nossa, nem doeu. Nem foi tão complicado assim. Nossa, como que se resolveu isso? Como que Jesus ajudou? Eu me dispus a fazer sem pôr nenhum empecilho. Eu mesmo sabendo da dificuldade, eu tenho consciência, mas eu falei, Jesus, eu confio em vós. Se o Senhor quer que eu atenda essa alma, eu teria o tempo para isso. Quando eu penso que, não, meu Deus, o tempo aparece. Aparece o tempo para mim ir lá ver ela. Aparece o tempo para mim atender essa alma. Né? Para mim não deixar ela sem o sacramento, para mim não deixar ela sem o atendimento, para mim, nossa, para me ajudar a fazer o que Jesus está pedindo. Nossa, como que é? Como esse trecho é pequeno, eu vou pegar o próximo aqui também. O trecho 5, né? Ainda do volume 5, 23 de março de 1903. Se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, a vida da condenação. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter esperado muito, vi por pouco tempo meu adorável Jesus entre meus braços e uma luz que saía de sua testa. E nesta luz estavam escritas as seguintes palavras: o amor é tudo para Deus e para o homem. Se cessa o amor, cessaria a vida. Porém, há duas espécies de amor: um espiritual e divino e o outro corporal e desordenado. Olha. E entre esses amores, há grande diferença entre eles, pela intensidade, multiplicidade, diversidade. Pode-se quase dizer que é a diferença que há entre o pensar da mente e o agir das mãos. A mente, em brevíssimo tempo, pode pensar em centenas de coisas, onde as mãos apenas podem fazer uma só obra. Deus Criador, se cria as criaturas, é o amor que faz que as crie. Se tem em contínua atitude seus atributos para com as criaturas, é o amor que a isto o empurra. E seus mesmos atributos do amor recebem a vida. O mesmo amor desordenado, como as riquezas, aos prazeres e a tantas outras coisas. Não são estas as que formam a vida do homem. Mas se sente amor a estas coisas, não só forma a vida, mas chega a fazer delas um ídolo próprio. Assim, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, forma a vida da condenação. Então, esse trecho aqui é muito forte, né? Porque ele está deixando claro uma coisa que o mundo não entende, né? Porque o mundo está chamando tudo de amor, né? E ele está deixando bem claro o que é o amor mesmo, o amor pensado que vem de Deus, né? E que ele pode dizer assim, ó, esse amor aí é meu. E aquele amor que Deus olha e fala, esse aí não é meu. Esse amor aí é falso. Esse aí não é o amor que vem de mim, que eu tenho e usei desse amor para criar vocês. Esse amor aí não tem nada a ver com a minha imagem e semelhança. Esse amor aí não saiu de mim. É o amor perverso, né? Que é o amor satânico. Então, esse trecho aqui deixa muito claro: o amor de Deus é o amor, e esse amor errado, horrível, satânico que está sendo ensinado aí no mundo, que forma a vida da condenação. Que é um amor colorido, é um amor que todo cheio de laço, né? Que parece abraçar todo mundo, parece assim dar resposta para tudo, parece colocar todo mundo dentro da caixa, né? E não fazer distinção de ninguém. Mas é o amor do caminho largo, né? Da festa, do povo vai feliz caminhando pro abismo. Não é um amor conforme saiu de Deus. Não é esse o amor verdadeiro que está sendo pregado nesse mundo. E aqui no livro do céu você encontra o amor verdadeiro. Você lê na palavra de Deus, você encontra o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é muito diferente. Igual a gente lê naquele trecho de, se eu não me engano, é de Romanos, né? O Coríntios.
O amor não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila pela verdade. O amor tudo suporta, tudo espera. Esse amor, que é o amor divino, né? É totalmente diferente desse outro amor aí, sem vergonha. Passa a mão na cabeça, que é um amor desonesto, corrupto, que faz ídolo de si mesmo, idólatra de si mesmo. Então é muito importante esse trecho para a gente entender como que Deus quer que nós amemos de verdade. O que que é o amor de Deus em nós e o que é o amor mundano, carnal. E nós não somos feitos para viver de forma carnal. Nós somos feitos para viver de forma espiritual. Do Espírito, filhos espirituais, filhos da luz. E não filhos carnais, e não da carne, e não homens carnais. Então há muita diferença do que os homens carnais ensinam e de que aqueles que são da luz ensinam. Porque os que são da luz não ensinam o amor verdadeiro, e que tem sacrifício, que tem cruz, né? Não tem correr da cruz, fuga da cruz, nada disso, rejeição à cruz. É um amor de cruz, um amor de sacrifício, é um amor ordenado, um amor que esquece de si mesmo, né? Então é muito diferente. Não é um amor assim que, ai, Deus tem que concordar comigo, com o que eu penso, com o que eu apoio, com as minhas causas. Não. É um amor que morre para si mesmo, né? É, que entende, olha, eu não tenho nada, eu não sei de nada. Quem sabe é Deus, né? Ele que conhece tudo, né? Então é um amor que se entrega para Deus. Não é um amor que quer se fazer Deus, né? Então é muito forte esse trecho. Então, aí a Luísa, né, estava esperando Jesus e viu ele pouco tempo. Ela viu ele um pouco tempo e Jesus já veio comunicar com ela, né? Aí saiu essa luz da testa de Jesus e estava escrita essas palavras, né? O amor é tudo para Deus. Porque o amor é a própria vontade dele. O amor é Deus, é o próprio Deus, né? O amor é o tamanho de Deus, né? É infinito o amor de Deus. Então, dentro desse amor está tudo, né? Então, o amor é tudo para Deus e para o homem. Por quê? Porque aí está o nosso endereço, né? Quando Deus nos criou, esse mesmo amor dele, ele infundiu, né? Ele fez o homem para receber esse amor dele, ser amado por ele e amar ele de volta com o mesmo amor dele. Então, ele enxertou isso em nós. Isso está no nosso sangue. Se a gente não recebe esse amor, a gente não cresce, a gente fica doente. Porque esse é o único amor que pode nos alimentar. Porque assim como entre a Santíssima Trindade existe o amor, entre a família trina, né? Una e trina, existe esse amor que passa por eles, esse amor se estende a nós, criaturas também. Esse amor explica tudo que Deus criou, porque tudo que Deus criou fala desse amor divino, de Deus para conosco e do amor que devemos ter para com Ele. Então, a nossa origem, o significado das coisas, as respostas para tudo está nesse amor. Sem esse amor de Deus, a gente não compreende. A gente vive como pessoas assim totalmente como perdidas na terra. Perdidas na terra, sem endereço, sem referência. Então, o amor é tudo para Deus e para o homem. Sem esse amor, a gente fica um vazio, né? Sem esse amor, a gente fica só totalmente no nulo, no nada, e não, sem se encher desse amor. A gente fica como que algo assim, como que eu posso dizer? Vazia, vazia, porque só o amor de Deus nos preenche. Então é muito grande só isso aqui que Jesus falou, né? Do amor ser tudo para Deus, porque o ser de Deus é o amor, a vida de Deus é amor. A vida de Deus é amor, amor e um amor infinito. E esse amor e nós fomos criados para Deus transbordar esse amor em nós e nós devolvemos de volta para Ele em amor, para formar comunicação com Deus, em intimidade com Deus. Então, não é para me ser desperdiçado aí amando o que não é para ser amado, é para ele amar o seu Criador. Então, quando a pessoa não ama a Deus, ela está numa ingratidão horrível, ela está totalmente desordenada.
Ela ama um monte de coisa, mas não ama nada, porque não tem sentido aonde ela põe o amor dela se não for em Deus. E porque, primeiro, porque por nós mesmos não amamos. O amor que temos foi tudo Ele que pôs. Mas não é esse amor desordenado. Não é esse amor mentiroso. Não. É o amor verdadeiro. É o amor de Deus que te faz respirar. Ah, não tem amor de Deus em mim? Não tem sim, senão você estava morto. É o amor de Deus que te faz respirar, é o amor de Deus que te faz andar, é o amor de Deus que te faz viver, é o amor de Deus que te faz fazer as coisas, é o amor de Deus que onde Ele te pôs, né, nas situações que te pôs, o amor de Deus que te conserva, o amor de Deus que conserva todas as coisas, o amor de Deus que conserva tudo, o amor de Deus é a própria vontade dele, é seu Fiat, que tudo sustenta, né? Então, o amor de Deus é esse, é múltiplo, é imutável, né? É, é infinito, é diverso, mas não é essa diversidade louca que está sendo ensinada aí, não, né? Não é isso. É que ele ama as criaturas, né? Mas quando ele olha para as criaturas e não vê o amor dele, e as coisas que elas fazem, sem por esse amor errado, nossa, isso aí dá nojo para ele, dá asco para ele, ele não reconhece ele mesmo na pessoa, não tem como ele reconhecer, porque não é o amor de Deus que está sendo desenvolvido nela. Ela quis outro amor, o amor errado, que ainda se chama de amor. Que todo mundo fala de amor hoje, mas nem todo mundo fala do amor de verdadeiro. Não quer dizer que todo mundo fala de amor, liga a TV, liga o jornal, na internet está todo mundo falando de amor, mas poucos amam. Então é muito diferente. Enquanto o ser humano, e sabe o que é viver no amor? É voltar para a ordem, para o estado original para o qual nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. O amor é tudo, como a vida de Adão. Ele não ia precisar de mais nada, nem dos sacrifícios, das leis, das outras coisas. Por quê? Porque você teria essa comunicação com Deus. O amor é esse elo em que o amor é você viver na vontade do amado. Vocês têm uma só vontade. Esse elo de amor tão poderoso não, ia ser tudo para vocês, não ia precisar de mais nada. As leis, essas coisas são meios para se aproximar desse amor. Mas estando unido a Deus, nesse amor mútuo, nesse amor verdadeiro, nesse elo de amor, encerraria todos esses obstáculos, né? Então, como seria a vida de Adão? Como foi a vida de Adão antes dele cair na queda? Total entretenimento e união com Deus. Então, esse amor, né, que é tudo para Deus e para o homem, é esse elo, né, essa ligação, esse contínuo entretenimento entre eles, porque não tem, gente, amar a Deus é viver a sua vontade. Amar a Deus é viver na vontade dele. Amar a Deus é conhecer ele. Então, a vida que Deus sonhou para cada um de nós é como era a vida de Adão, em total comunhão com Deus, conhecimento, entendimento, conversas com Deus, ele recebendo de Deus e devolvendo a Deus, recebendo e dando, recebendo e dando, recebendo e doando, recebendo e doando. E numa competição de amor, né? Entre Deus dando e ele dando de volta aquilo que Deus deu. E aí Deus dá e ele derrama de volta o que Deus deu. Em uma eterna competição de amor, né? Interação, né? Pai e filho. Então, o amor que Deus pensou para nós está lá no ato único de Deus ao criar um homem. Está lá no ato primeiro, né? Deus nos criou para ele depositar o amor dele, que seja tudo dele, não tenha nada, a gente não tem nada, a gente fica vazio de si mesmo e ele enche desse amor e nós amamos ele de volta com esse mesmo amor. Então, tem uma perfeição de Deus, de como você amar a Deus em toda a sua vida, sendo regido por ele, pela vontade dele. Tem o perfeito de Deus, né? Ele fala: se cessa o amor, cessaria a vida. Não tem como, né? Porque é o próprio Deus esse amor. Deus é amor, né? Porém, há duas espécies de amor. Aí ele está explicando para você não errar de endereço, não ir para o lugar errado, ó. Um espiritual e divino, que é o amor que vem de Deus, que é o próprio Deus na pessoa.
e o outro é corporal e desordenado. Olha lá, ó. Um é corporal. E quando toca matéria corpo, você vê que ele se vale dos sentidos, né? Dos sentidos, porque o nosso corpo, o nosso sentido foi feito também para amar a Deus, entende? Mas se nós não formos espirituais, se não temos esse conhecimento de Deus e essa interação com Deus de buscar a vontade dele e de renunciar ao que é do mal, renunciar ao pecado, renunciar tudo aquilo que não vem de Deus, como que nós vamos usar nossos sentidos para amar a Deus? Porque se a gente fica na situação em ficar pecando, 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 buscando o que é desordenado, o corpo fica dominando. Você não consegue ser espiritual. O espírito não, o espírito precisa dominar, entende? O espírito precisa ser alimentado. O que é ser espiritual? É a alma. É a alma da pessoa. A alma precisa de alimento. E só o amor de Deus alimenta a alma. Alimenta a alma da pessoa. E quando a pessoa mais busca esse conhecimento de Deus e viver unido com Deus, então ela consegue dominar os próprios sentidos, dizer não para aquilo que não é bom, para aquilo que para aquilo que às vezes a carne pede, e ela fala, não, mas tá errado, isso aí não é para minha carne querer isso, não é. Então ela vai dizendo não para si mesma, não para si mesma, não para si mesma. E então, esse é o verdadeiro amor. Aí quando a pessoa diz não para si mesma, outros vão dizer, não, você está se reprimindo demais, você está fazendo uma violência enorme com você, né? Você está sendo escrava. Não. Quem disse que sempre tem que ser assim? Você tem que dizer muitos não para você mesmo, para você conseguir viver essa verdadeira vida. Porque o seu sentido fica desacostumado de amar a Deus, que a gente caiu na culpa original e, né, então o corpo, a carne, né, toda mimada, toda mal acostumada, querendo porque quer, na hora que quer, então quanto mais você se enche do conhecimento de Deus, você vai dizer, ó, para isso aqui eu tenho que dizer não, isso aqui eu tenho que abrir mão, isso aqui eu tenho que morrer para isso. Essa paixão aqui não, isso não, isso não, isso não. Então, quantos não você tem que dizer para que são sim, para viver o verdadeiro amor, né? Não até para as pessoas que imploram para você, que te oferece coisas, dizendo que é porque te ama, e dizendo coisas para alimentar o seu sentido corporal, né? E você tem que dizer não, não para elas, né? Não, dizer não, né? A custa de, não, perca amizades, perca isso, mas não perca a Deus. Não perca a Deus, que é o mais importante, que é tudo para você. Se você não amar a Deus, se você não viver esse amor a Deus, você não está vivendo. Você está vivendo uma mentira, entende? E então Deus está deixando bem claro aqui. Então esse amor corporal desordenado são as paixões. A pessoa vai fazer a vontade dela, a pessoa vive os vícios, a pessoa, né, eu tenho que ser feliz mesmo, então eu tenho que fazer tudo que eu tenho vontade mesmo, que isso é amor, eu estou me amando, eu estou cuidando de mim, né? Eu estou valorizando a vida, aproveitando os amigos, aproveitando as pessoas. Então, eu posso beber todas, eu posso pegar todas, eu posso fumar o que eu quiser, eu posso viver do jeito que eu quiser. Que eu estou sendo feliz. Aí você vê lá na televisão as pessoas fazendo essas coisas e vê nos bares e acha que tá todo mundo feliz porque tá rindo. E acho que essas pessoas estão vivendo a vida de verdade, né? Olha como eles se amam, olha só como as pessoas estão felizes. Mas esse não é o amor verdadeiro. É falso. É falso. Então, quando a pessoa se vale dos sentidos dela para dizer que ama, ela vai amar aquilo, ela só vai fazer o que ela tem vontade de fazer. E vai achar que tá amando fazendo aquilo, né? Porque ela vai fazer aquilo que ela sente que tem que fazer. E ela vai se valer por sentimentos, por sensações. Então, até mesmo a pessoa pode acabar até em coisas santas. Não estou falando só de matéria de pecado, não. Da pessoa que vai lá e segue os impulsos dela e vai pecar, não. Eu estou falando de pessoa saber que faz coisas santas, mas se valendo do seu sentido corporal. Aí eu quero ter sensações espirituais, né? Eu vou rezar, eu vou ali no grupo de oração,
Porque quando eu rezo, eu chamo o Espírito Santo, nossa, eu sinto até um prazer na hora que eu estou rezando. A pessoa pede essa ação do Espírito Santo, vai lá, dança e tudo, mas ela quer buscar uma satisfação corporal até. Porque dá prazer para ela, nossa, dá prazer para mim, aqueles movimentos, a batida, o som, aquilo me dá um prazer danado quando eu rezo, meu Deus do céu, parece que o meu corpo começa a esquentar e eu me encho de uma coisa e ali você vai ver a desordem. E quando Deus permite a pessoa ficar num esfriamento para matar o gosto dela, a pessoa não quer mais. A pessoa não aceita, não reza se eu não sentir nada. Não rezo se eu não sentir coisas. E até assim, é espiritual até o consolo que ela tem, mas não é. Mas a forma com que ela buscou é por sentido. Ela quer sentir um gozo espiritual das coisas. Ela quer sentir um prazer em fazer as coisas. Se ela não sentir essa vontade, esse prazer em estar ali naquele lugar, seja na igreja, ela vai embora infeliz, vazia. Eu não saio daqui se eu não sentir o toque, se eu não sentir algo, se eu não sentir. E lá no fundo ela ainda está numa desordem muito grande, porque os sentidos corporais ela está buscando por isso, ela está buscando porque isso libera dopamina para ela, no cérebro dela, isso deixa ela mais à vontade, isso deixa ela mais alegre, ela se preenche ali, então ela não está buscando realmente a Deus, ela está buscando é, um prazer, receber alguma coisa, um consolo para acalmar ela, né? E é muito triste essa realidade. E às vezes até tem uma euforia, tem uma afobação muito grande, né, para as coisas de Deus assim. Você vê assim que há um sentimentalismo, uma coisa assim muito, muito estranha, que você vê que tem um desequilíbrio enorme ali. E não foi unicamente para Deus, a pessoa está olhando para ver o que ela vai sentir, o que ela vai ter ali. Ela já vai com expectativa. Aí hoje vai ter fogo nesse grupo. Hoje as coisas vão acontecer. Hoje não sei o que, mas lá no fundo ela quer muito saciar essa coisa que ela tem, mas não é um desejo de. E às vezes quando a palavra de Deus está pregada, ela até dorme. A parte da pregação é até chata, porque é gostoso só o louvor, é gostoso só aquele momento ali da emoção, mas a palavra, né? Ainda mais se for palavra dura, não incomoda, e ela não quer ouvir nada que possa deixar ela reprimida, ela só quer ouvir coisas que deixam ela consolada, então ela quer a palavra de Deus mesmo para buscar consolo, para buscar uma energia, uma coisa assim, sabe? Totalmente, ela só avalia Deus pelo corpóreo, ela só avalia Deus pelos sentidos baixos, ela não faz esse caminho de ascender, né, vamos dizer assim, de subir dos sentidos naturais mesmo, da inteligência, memória e vontade, que é prestar atenção na palavra, guardar a palavra de Deus. Não, ela só fica no baixo. Só sinto Deus se eu tiver alguma sensação lá naquele lugar, senão eu não volto mais. E se depois eu não tiver mais, eu sinto, não, eu vou buscar outro lugar. Não tem unção aqui não, porque eu não senti nada. É muito sério isso. E o amor de Deus é nessa simplicidade. Deus não quer. Ele usou muito dos meios sobrenaturais para atrair o homem, porque o homem não sabia nada dele, né? E o ser humano é assim, meu filho. Onde tem milagre, ele está lá, né? Onde tem sinal, ele está lá. Então precisou de um tempo assim, de muitos sinais, né? Mas quando você vive esse amor, né? Que é tudo para Deus e para o homem. Quando você entende esse amor, você vê que as outras coisas são tudo, fica para trás, são tudo supérfluo. Você desocupa de tudo isso, você vê isso tudo como inútil. É inútil se valer de sentidos, é inútil essa preocupação com visão, com você ter sinais muito claros das coisas, né? Esse amor de Deus, que é esse conhecimento de Deus, de eu falar com Deus na minha inteligência mesmo, no natural de Deus, colocar ali no meu pensamento o que ele deseja e eu falar com ele, ele falar comigo, é o perfeito, é o tudo para Deus e para mim.
E é isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Então, por isso que Deus, Ele tira os nossos gostos. Você começa a caminhar na divina vontade e tira os seus gostos de tudo. Às vezes você está lendo o livro do céu sem vontade. Você até Ele vai tirando, Ele vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Mas isso não significa que está indo embora ou que está tirando o amor. Não. Ao contrário, é para não ter nada seu ali de gosto. Da sua pessoa existindo ainda, né? Para não ter nenhum humor seu. Então, ele tira os seus humores humanos, né? Corpóreos, né? Desordenados. Para ser só ele. Para ser só ele, do jeito dele, na simplicidade que ele deseja viver com você. Então, todo o amor que for colocado a partir disso é tudo dele, né? Tudo dele. Porque ele vê que você já não é escrava mais disso. Se tem, se não tem, se você chora em um momento, sente a presença dele ou não chora, que isso não seja para você o termômetro, mas que seja o termômetro para você a vontade dele, como ele se apresentar. E você seja sempre nula, sem expectativa nenhuma. Você tem que fazer assim, Senhor. Você tem que me tocar desse jeito, tem que ser desse jeito. Não. Por quê? Porque não quer. Porque quando se dá sua vontade para Deus, você quer viver o amor verdadeiro, não é? Pois é. Então precisa matar em você tudo que é falso, tudo que não presta, tudo que é desordem. Os humores errados, né? Porque tem grande diferença entre esses dois amores, gente, é muito diferente. Quando a pessoa no sentido corporal, ela quer agradar, porque ela não quer ficar mal com a pessoa e ela não quer se sentir mal ao deixar o outro mal, né? Ela pensa nela, ela tem um ídolo que é ela mesma. E quando ela se vale desse amor corporal, ela só faz o que ela faz em direção ao outro, é sempre se valendo do que é benéfico para ela. O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu terei com isso? Qual sensação eu terei com isso? Qual recompensa eu terei com isso? Até para coisas que ela vai buscar espiritual, ela sempre está olhando para ela. O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou sentir com isso? Então esse amor é totalmente errado. Esse amor corporal desordenado que diz para a pessoa assim: não, não, você tem que se libertar, né? De tudo que te ensina, de tudo que sua família fala, do que a Bíblia fala, que é reprimir você, né? Você tem que se libertar. O você é o que você está sentindo mesmo. Se você sentir atração pelo pessoa do mesmo sexo, tá certo. É você, a sua pessoa. Você precisa assumir mesmo, né? Você precisa assumir isso mesmo, né? Você precisa ser feliz, assumir o que o seu corpo está te pedindo, que tá tudo certo. E sabe como a alma fica? Chorando, porque a alma, ela tem lá ela guarda tudo, toda essa memória de Deus, a alma, ela foi criada por Deus, né? Então a alma chora querendo alimento, a alma chora querendo vida, a alma, se você pudesse ouvir sua alma, ela vai dizer: não, não. Ela não vai dizer não, não vai não, ela vai chorar. Porque cada vez que a pessoa escolhe alimentar os seus sentidos e fazer sua vontade, ela tá dando um golpe na alma. Ela tá dando um golpe na alma dela. Ela tá dando um golpe na alma dela. E a alma geme e chora e Deus ouve esses gemidos. E só Deus pode dar vida para a alma. Assim como o corpo dá, assim como o alimento dá vida para o corpo, só Deus pode dar vida para a alma. O que você usar, o que você buscar por si mesmo, buscar suas paixões, suas vontades, não pode alimentar a sua alma. Não pode. A alma fica doente. Doente. E talvez por fora você tá bonito que só. Te dá gosto de ver, né? Tá em todas as. Tem em todos os canais de TV. Tá em todas as revistas. Tá sendo falado por todo mundo. Parece que você é amado por todo mundo. E acha que isso é o amor. E a sua alma tá feia, horrível lá. Tá, coitada. Raquítica, pequena, porque só Deus pode, né? É a vida de Deus mesmo que pode levar a sua alma a esse crescimento, né?
E só uma quer alimento, quer alimento, quer alimento, quer alimento, quer alimento. Ela tá emagrecida, emagrecida, porque você só se vale dos sentidos terrenos. Que não pode te dar a felicidade que só Deus pode dar. Então, esse amor que se prega no mundo aí, não fala nada pro seu filho, não, que seu filho vai ficar triste. Se você olhar pro sentido corpóreo do seu filho e falar, meu filho vai ficar triste se eu falar isso pra ele. E a alma? E a alma? Então, é muito sério. É muito sério. Eu vou dar aula e depois eu continuo essa parte aqui. Amém? É muito interessante essa parte também no trecho que fala da distância que há entre a cabeça e as mãos. É muito interessante também. Aqui tá falando assim, ó. Pode-se quase dizer que a diferença desse amor de Deus e esse amor desordenado, essa diferença é a mesma diferença que há entre o pensar da mente e do agir das mãos. A mente, em brevíssimo tempo, pode pensar em centenas de coisas, onde as mãos apenas pode fazer uma só obra. Deus Criador se cria as criaturas, é o amor que faz que as crie. Se tem contínua atitude seus atributos para com as criaturas, é o amor que a isto o empurra. E seus mesmos atributos do amor recebem a vida. Então, assim, é como se fosse assim, né? Para comparar assim, o que que é o agir de pensar assim, a diferença do amor de Deus, que tudo faz, tudo conserva, só o amor de Deus conserva todas as coisas, tudo que é regido, né, pela vontade divina tem essa virtude, né, de dar vida, de dar multiplicidade a tudo, né? Tudo foi ele que fez, a mente divina, né, que criou todas as coisas, criou diversas coisas e esse poder de Deus, assim, como eu falo, em brevíssimo tempo eu penso um monte de coisa, então os pensamentos de Deus, a forma com que Deus vê as coisas é totalmente diferente do que o humano vê. Então, pensa que o humano, esse membro, a cabeça é Deus, né, o Jesus, e o membro, a mão, sendo nós, a nossa, tipo assim, nossa percepção das coisas é muito limitada. A mão, a percepção que ela tem é aquilo que está ao toque dela, né? Mas se ela pega algo, se você, sei lá, põe a mão dentro de uma gaveta, dentro de um lugar assim, um buraco, sei lá, e não olha o que você tá, não vê o que você tá pegando ali, você tem uma percepção muito limitada das coisas, você não, você tá totalmente cego, né? E você só tem impressões daquilo que você sente, né? Daquilo que você tocar na sua mão. Você vai poder dizer, mas declaradamente o que é o objeto, distinguir o que é. Você não sabe se é bom, se é ruim, se você tá pegando é algo bom, é algo sujo, né? Às vezes você não sabe distinguir as coisas, né? Se o que e a mente não, né? Os olhos veem, né? Então os sentidos estão ali mais altos, né? A mente consegue discernir as coisas. Então por isso que nós precisamos ser regidos por Deus, porque a nossa referência de amor, se ela está baseada no que é palpável, no que nos dá prazer ou no que pode proporcionar um prazer para outra pessoa, a gente vai amar da forma falsa. Então, por exemplo, uma mãe, os pais, por exemplo, não vão querer corrigir os filhos diante de uma situação, porque vai pensar com as mãos, né? Vamos dizer assim, em vez de pensar com a inteligência, vai pensar com as mãos, né? Vai pensar com sentido, né? E vai falar assim, não posso reprimir meu filho, não. Não, meu filho quer namorar. Ai, mas é melhor assim. Quantos pais falam? Pelo menos ele tá sendo homem, então ele tá namorando, pelo menos já tá mostrando que é homem e acha que isso é bonito. E aí o menino tá com uns 12, 13 anos e já tá com namoradinha pra lá e pra cá. E o pai fala: Nossa, que lindo, que maravilhoso, eu não vou reprimir meu filho, não. E não quer, é, tipo assim, não quer falar nada que machuque os sentidos do filho, né? Não quer, é o hormônio dele, é o corpo dele, é o tempo dele, ele está conhecendo, né? E às vezes, quantos pais aceitam, né? Tolerar o filho levar a namorada para dentro de casa, para dentro do quarto e ficar lá. Quantas coisas assim, né? Eu não quero deixar meu filho triste. Então, assim, a pessoa. E quando você pensa com a inteligência, né? Com a inteligência divina, você vai pensar muitas coisas, você vai ver além do alcance. O que isso vai proporcionar no futuro? Qual mensagem de amor você está dando? Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Então, é onde Deus fala, na consciência da pessoa. Só que a pessoa que se vale dos sentidos, ela não escuta o que Deus coloca na consciência dela. Deus vai lá e põe na consciência dela de que tem algo de errado, mas eu quero. E a mão engana a gente, porque podemos pensar assim também.
A mão, as situações estão ao alcance da nossa mão, não tá difícil. Tá na sua casa, as ocasiões tá na sua frente. As ocasiões estão ao alcance da sua mão. Só que quando você tem, né, essa, esse conhecimento de Deus, que você busca Deus e pensa assim no que Deus quer, na vontade de Deus, Ele que vê tudo além do que você simplesmente pode tocar, vai te dizer se isso é bom, se isso não é bom. Então, a palavra de Deus na sua mente, na hora você vai saber distinguir se isso é agradável, se isso não é, se isso é correto ou não é, se isso você pode pegar ou não. Entende? Agora, a pessoa que vive só pelos sentidos, pelos impulsos, ela não pensa. São pessoas que não usam a inteligência. E Deus fala na consciência dela, Deus manda pessoas para falar com elas, e elas não pensam. E Deus mostra as consequências também para elas. Entende? E elas sabem das consequências. Igual, por exemplo, vamos supor uma pessoa que o chefe fala assim: vai lá na minha sala e guarda para mim esse relatório, por favor, depois fecha a sala. Aí a pessoa vai lá e ela já tem assim, ela não pode ver dinheiro, ela já tá, ainda mais se estiver precisando, a pessoa já tá, nossa, dinheiro para ela é uma tentação. Aí ela vê lá um bolão de dinheiro, né, na gaveta. Aí, tipo, tá ao alcance da mão. Então, se ela vive pelo corpóreo, mas aí ela vai começar a se justificar. Ah, mas eu tô precisando, ele tem muito. Ele nem vai perceber se eu tirar uma notinha aqui, ele nem vai perceber, né? Aí a pessoa, na hora, não usa a inteligência. E o que que a consciência vai dizer? Opa, isso é roubo, isso é crime, isso é roubo, isso tá errado. Você vai ser preso, você vai perder seu emprego, né? E vai até mesmo, eu não falo nem só do sentido do conhecimento da palavra de Deus, não, eu falo da ordem das coisas. Você sabe que tem a polícia, que tem a justiça ali, né? Que tem as punições para quem rouba, que ele pode chamar a polícia, mas aí a pessoa não vale de nada disso naquele momento, porque ela quer, porque eu quero pegar, tá na minha mão, né? Então, quando a pessoa vive pelos seus impulsos, daquilo que ela quer tocar, ela, não, mas eu quero pegar, eu quero alimentar essa vontade, eu quero alimentar esse sentido, né, corpóreo, né? Eu quero pegar esse dinheiro, né? Quantos políticos, né, não aguenta, né, ver o dinheiro lá, dá para pegar e ninguém vai ver, né? Mas e na inteligência? E o que que você prometeu, né? E o que que você prometeu lá diante do povo que você falou que se votasse em você, você ia trabalhar pelo bem comum? Isso aí é bem comum, roubar, né? Isso aí é, né? Então, assim, essas coisas as pessoas, não é que Deus não fala, é que as pessoas é como se baixasse o volume, sabe? Tipo assim, ignorasse. Deus é muito rejeitado, gente. Porque ele usa de anjos, ele usa de pessoas, ele fala através de circunstâncias, né? E a pessoa não quer ouvir, porque a pessoa quer porque quer, porque quer, porque quer. Então, quantos vivem hoje exaltando isso? Não, o corpo é que diz, o corpo é que fala, o corpo é que tem que, né, dizer, né, meu corpo e minhas regras. Então, quantos vivem pelos sentidos, né, e não ouvem a cabeça, né, como se as mãos quisessem criar vida própria. E sem a cabeça, a mão é totalmente cegueta, não sabe de nada. Ela precisa, né, receber, a influência da cabeça, né, mas ela não quer. Muitas das vezes ela não quer. É como se fosse assim, membros no corpo de Cristo, né? Que querem ter vida própria sem ele, sem a cabeça, sem a referência. Então, quando a gente é regido por Deus, o amor de Deus, ele tem essa vista longa. E quando a pessoa ela quer ser regida, ela quer fazer o que ela gosta, o que ela pensa que é bom, é vista curta. Ela está fazendo as coisas com amor próprio. Então, ela não sabe. Então, muitas das vezes ela põe a mão no fogo e se queima, né? Ela põe a mão no fogo e se queima. Ela faz aquilo que ela dá na telha fazer. E ela não medita. E a pessoa que vive do espírito, ela medita em tudo que ela vai fazer. Ela não age por impulso. Ao contrário, ela cala esses impulsos para ouvir a Deus, né? Então, a gente não foi feita para sair assim, sendo pessoas assim desordenadas, fazer um monte de estrago, de bagunça e depois não sabe nem o porquê que fez e não sabe, faz a bagunça e depois não sabe arrumar também, né? De tão desordenado que é, porque pessoas que não pensam, gente. Muita gente vive num mundo
sem pensar, gente. Elas batem palma para tudo, tudo elas chamam de amor, elas veem assim como se fosse lindo, maravilhoso e vai aceitando, 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 aceitando. Muitas pessoas já não meditam mais. Então, é como pessoas assim que têm cabeça, mas como se não usasse. E é nessa inteligência que Deus vai falar, é nessas potências superiores, memória, inteligência e vontade, que Deus também quer trabalhar em você, para que sua mente seja essa mente assim que veja tudo além do alcance, para você saber aquilo que você tem que dizer sim e aquilo que você tem que dizer não. Então, Deus não fez a gente para ser pessoas sem inteligência, pessoas assim que agem por sentidos, né? Com sentidos assim animais, não, uma vida assim bruta, selvagem, impulsiva, né? Não, precisa refletir. A nossa inteligência não é para ser uma coisa assim morta, mórbida, não. É para ter vida, não é? Então, a vida na divina vontade é a vida de inteligência. A gente não sabe mais fazendo as coisas que a gente pensava assim. Que antes a gente também era assim, né? Parecia que assim que a gente não usava a inteligência, né? E a vida na divina vontade é uma vida de inteligência 100%, né? É uma vida de inteligência, né? Em que você realmente reflete, que você medita. Se você não tiver a palavra de Deus ali, essa luz na sua inteligência, meu Deus do céu, você vai cair nessas conversinhas esfarrapadas aí do amor mundano. Aí quando você for corrigir o seu filho, você vai corrigir com o mesmo amor mundano. Não vai saber discernir o que é o amor de Deus nessa situação. Como Deus quer amar o meu filho através de mim. Eu vou amar o meu filho através do sentido corporal, né? Então eu vou dizer sim para tudo que ele quiser, né? Não vou negar nada para ele, vou dar tudo o que ele quiser, vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser, ou eu vou, né, usar a inteligência de mãe, né? Ter essa inteligência de Deus na minha inteligência e ajudar meu filho como Deus quer. Então, quantas pessoas hoje, né, dão essa liberdade para Deus de agir, de reger elas? Pouca gente. Você pode ver, gente, não é difícil distinguir quem vive mais pelo espiritual e quem vive mais pelo corporal, não. Porque as coisas espirituais as pessoas sentem tédio, aborrecimento, não aguenta. Se é coisa demorada, então, nossa senhora, as coisas espirituais a pessoa fica incomodada de ouvir, a pessoa não quer ouvir, a pessoa, ai, que tédio, que chato, nossa. E quando é coisa corporal, é uma festa, quando é coisas assim, ai, promoção, vai lá comprar roupa, vai lá comprar sapato, é isso, é aquilo, as ofertas do mundo, shows do mundo, tá lotado. Ai, isso aí, e a pessoa sai assim, totalmente assim, falando satisfeita. Nossa, eu estou aproveitando meu tempo, estou aproveitando a minha vida. E o que é do espírito, nossa senhora, a pessoa tem um aborrecimento para fazer, mas nós temos que ir contra a maré. Nós temos que ir contra a maré. O corpo estava desobediente, precisa voltar a obedecer. O espírito precisa reinar, né? O espiritual precisa falar, mas para acordar esses sentidos do espírito, precisamos renunciar. Graças a Deus que pena que se fala pouco, que a igreja dá muitos formas, né, da pessoa se mortificar, né? Penitência, jejum, isso tudo é para você matar essa parte corporal. O corpo não vai querer fazer jejum mesmo. O corpo não vai, não espere seu corpo dizer, por favor, vamos fazer jejum, não, não espere, né? É o seu espírito que precisa dizer isso mesmo, não, nós vamos. Então, assim, só que quantos querem se valer de tudo que Jesus deixou aí, os méritos dele, e quantos querem esse caminho de cruz, quantos querem esse caminho de penitência, de mortificação, de resignação? Muitos não querem resignar, não querem falar, não, o corpo está pedindo, eu quero, aí o meu corpo está pedindo para mim clicar e ver, e entrar nesse site e ver essa pornografia, eu vou fazer. Quantos não aguenta? O corpo pede uma coisa, a pessoa acha que tem que dar. E o espírito, na hora, vai rezar, vai ler a palavra de Deus agora que está mais te apertando ainda. A pessoa não quer, porque, isso não é gostoso fazer, né? O corpo está querendo tal coisa, né? Mas é aí que pega a decisão da pessoa. Você quer viver como?
Você quer então ter os contentamentos desse mundo e fazer tudo que o seu corpo tá e seus sentidos baixos estão querendo, desordenado estão querendo? Ou você quer ter um contentamento de menos cada vez mais para ter em Deus a vida verdadeira? Então, às vezes, igual um pai vai corrigir um filho na situação errada. Às vezes vai ter um descontentamento, um contentamento a menos, o filho vai ficar aborrecido, com raiva, mas espiritualmente ele está fazendo bem, mesmo que o filho não veja naquele momento. A alma do filho agradece a correção. Ah, mas é o corpo do meu filho, mas ele quer porque quer. Mas e a alma? E o que Deus pensa? E o que Deus quer para o seu filho? É aí que você tem que ver. Então, se você não olhar para a cabeça, para Deus, para aquilo que ele pensa, meu Deus do céu, você vai se enganar muito. Os sentidos enganam. Parece lindo, gente, esse discurso. Arranca lágrima nos olhos. Esse discurso do mundo, ó. Não é à toa que atrai multidão, mas não tem a multiplicidade. Ah, tem muita gente lá gostando, aplaudindo, fazendo os movimentos. Mas você está olhando números. Não tem fecundidade nenhuma, não tem vida ali, é tudo morte. Aquilo é só pó. Aquilo que você chama de multidão é só pó. É muito sério. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.